Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 10, diz assim: e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos. Vou ler de novo, verso 10. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir o quê? Os espíritos. Agora eu leio e você repete em seguida. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos. Quantos creem que Deus vai falar conosco nessa noite? Seu coração está aberto para ouvir a palavra de Deus? Então desocupe as suas mãos agora e vamos dar uma linda salva de palmas para o Deus vivo. Vamos aplaudir muito, e enquanto você aplaude, abra sua boca e vai glorificando, vai aplaudindo e dando glória. Abra a tua boca e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Oh Pai querido e Deus amado, a tua palavra vai ser pregada agora. Vem com teu Espírito Santo, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envie agora a tua palavra com poder, unção e autoridade, e que a tua palavra, ó Pai, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Pode sentar por gentileza. Hoje nós vamos aprender sobre o dom de discernir os espíritos. Este nome deste dom está no plural, dom de discernir os espíritos. E eu já te disse uma vez que quando você vê que a palavra de Deus utiliza o plural ao invés de singular, é porque há uma pluralidade de coisas. Existe, portanto, uma pluralidade de espíritos, não é um espírito só que a palavra de Deus fala. É claro que nós estamos aqui num culto de busca ao Espírito Santo. Então, quando eu falo do Espírito, você naturalmente vai pensar em quem? No Espírito Santo de Deus. Mas o dom de discernir os espíritos não é apenas para discernir sobre o Espírito Santo, mas também sobre os demais tipos de espírito que existem no mundo. O universo tem muito mais espírito do que gente. Você sabia disso? Tem muito mais espírito nesse universo do que gente. Discernir os espíritos é fundamental. Distinguir qual é o espírito que está agindo é importante para que você não seja enganado. Então eu vou fazer com você aqui alguns estudos a respeito desse tema, e eu quero começar onde tudo começou, livro de Gênesis. E vou te mostrar a primeira vez que a palavra espírito aparece nas Escrituras. Livro de Gênesis, capítulo 1. Primeira página aí da tua Bíblia. Versículo de número 2. Já acharam? Já? Também puderam, né, gente? Gênesis, capítulo 1. Já acharam, né? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É a primeira vez que a palavra Espírito aparece na palavra de Deus, e está se referindo claramente ao Espírito Santo de Deus. Agora, o fato interessante é que a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, vai falar sobre Espírito
centenas e centenas de vezes. A palavra espírito no singular ou espíritos no plural, só para você ter uma ideia de quanto, aparece 990 vezes na Bíblia. O que vocês acham? Muito ou pouco? 990, quase 1000 vezes a palavra espírito é citada nas Escrituras. Então esse é um assunto do qual a palavra de Deus fala muito. E é importante você entender sobre os espíritos, porque quem não entende sobre o espírito não vai entender sobre Deus. Porque Deus é espírito. Jesus deu essa informação para a gente. Vamos comigo em João capítulo 4, versículo 24. Jesus falando com uma mulher que queria entender a maneira certa de cultuar. Ela queria entender se o lugar certo de cultuar era no templo, era no monte, se era de um jeito ou de outro. E até hoje tem gente com dúvidas assim. Até hoje tem gente que pensa, mas o certo é adorar a Deus em casa, na igreja, no monte, no quarto. Onde que é o jeito certo? De que forma é a maneira certa? Aí Jesus explicou para aquela mulher, João capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Verso 24, Deus é espírito, grifa isso aí na tua Bíblia. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, gente. E eu sei que quando você lê as Escrituras, você tem a ideia de que Deus é um homem. Por quê? Por que você tem essa ideia? Porque a palavra de Deus, ela usa termos teológicos para se referir a Deus. Deus, ele é um ser tão supremo, tão incrível, tão maravilhoso, que se a palavra de Deus não utilizasse uma linguagem que a gente entende, nós não conseguiríamos entender nada sobre Deus. Então, é muito comum você ler nas Escrituras textos como de Isaías 59, você já leu Isaías 59 várias vezes? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Quem já leu esse versículo? Você já leu aquele versículo que diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons? Você já leu sobre um texto que fala que as nuvens são o pó dos pés do próprio Deus? Esses textos que falam da mão de Deus, dos olhos de Deus, dos ouvidos de Deus, nos dão a ideia de que Deus é um homem como a gente. Porque eu tenho olhos, eu tenho ouvidos, você também tem. Tenho mão, tenho pés. Aí a gente pensa que Deus é humano igual a gente. Não é, Deus é espírito. Por que a palavra usa essa linguagem? Para que a gente consiga entender que apesar de ser espírito, Deus nos vê, Deus nos toca, Deus age no nosso mundo, Deus intervém na nossa vida com poder e glória. Mas Deus não é um homem, Deus não tem um corpo humano como o nosso, Deus é espírito. Agora, Deus sendo espírito, isso não impede que Ele se manifeste como um homem, por exemplo. Há textos da palavra que mostram Deus assumindo forma humana para se apresentar para alguém. Isso é possível, Deus pode fazer isso a hora que Ele bem entender. Mas sempre que você pensar em Deus, você tem que lembrar que Deus é espírito. Quem não entende sobre espírito não vai entender sobre Deus. Só que não é o único espírito que existe. Diga, Deus não é o único espírito que existe no mundo. Eu também sou um espírito. Vocês estão olhando para um espírito agora. Não precisa ficar com medo não. Você também é um espírito. Diga para alguém do lado aí, você também é um espírito.
Bem que tem cara, né? Olha para o irmão do lado e vê se você tem cara de espírito. Olha, bem que parece um espírito mesmo. Você é um espírito. A gente costuma dizer que nós somos corpo, alma e espírito, não é? Está errado, nós somos espírito, alma e corpo. Deus, quando te criou, o texto sagrado diz que Ele te fez segundo a imagem e semelhança dEle. E Deus é espírito. Então Deus fez a gente na forma também de espíritos. Só que para que nós pudéssemos interagir nesse mundo, Deus nos deu um corpo humano. Então você é um espírito que possui uma alma e que habita num corpo. O corpo é o que menos importa, tanto é que quando você morrer, tanto faz se o teu corpo vai ser jogado no mar, vai ser queimado no fogo, vai ser sepultado debaixo de 7 palmos de terra, o teu corpo é o que menos importa. O que mais importa dentro de você é o teu espírito que volta para Deus imediatamente quando você morre, e a tua alma, que essa aí vai para o lugar que você escolheu em vida, mas isso é outra mensagem. O fato é que nós também somos espíritos. Então até aqui nós temos 2 tipos de espírito: o espírito divino, o espírito de Deus, e o espírito humano. Até aqui 2. Mas além do espírito divino e humano, existe um outro tipo de espírito, o terceiro tipo de espírito, que é o espírito maligno. Os demônios são espíritos, e esses espíritos são diferentes do espírito de Deus e diferentes do espírito humano. São espíritos do mal, espíritos das trevas, espíritos imundos. E eu não quero ser um aterrorizador de mentes aqui hoje, mas eu preciso te dar a notícia de que esses espíritos imundos não estão presos no inferno, como muita gente pensa. Se você for lá no livro de Jó, você vai ver que teve um dia que Satanás chegou diante de Deus e o Senhor perguntou a ele: de onde vem Satanás? E ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Então onde que os espíritos imundos estão? Andando sobre a terra. E o que esses espíritos imundos fazem andando sobre a terra? Eles estão em busca de corpos para se encarnar, para se encostar, para se alojar, porque uma vez que eles são espíritos, eles são limitados nesse mundo, até que eles se encostem em alguém. Quando um espírito imundo entra num corpo humano, aí ele começa a ter boca para falar, aí ele começa a ter como agir de forma mais ativa neste mundo. Eu poderia passar aqui um tempo te contando a história da origem dos espíritos imundos, mas eu vou deixar isso para um outro dia. Hoje eu quero falar mesmo sobre como que você vai obter esse dom do Espírito Santo de Deus, que é o dom de discernir os espíritos. Discernir é o mesmo que distinguir, certo? Distinguir, diferenciar, separar um do outro. Uma vez que eu sei que existem 3 tipos de espírito: divino, humano e maligno, o que o dom de discernir os espíritos vai servir na minha vida? Ele vai me ajudar a saber quando é o Espírito de Deus, quando é o espírito humano, ou seja, quando é a própria pessoa, e quando é o diabo que está agindo. Quem está compreendendo a mensagem até aqui? E por que nós precisamos desse dom? Porque hoje, amados, as pessoas estão sendo enganadas aos milhares. Enganadas não só pelo diabo, mas enganadas umas pelas outras. Se eu for perguntar quem aqui já teve alguma decepção, quem aqui já foi enganado, quem aqui já foi passado para trás, quem aqui já caiu no conto do vigário, quem aqui já teve uma experiência amarga com alguém que você achou que era do bem, alguém que você achou que te amava e te traiu, te enganou, alguém que você achou que ia te ajudar a crescer, foi te levar à falência,
Alguém que você achou que iria te ajudar e foi te trair. É verdade ou não é? E quando as pessoas se dizem ser de Deus, se fazem passar por homem de Deus ou por mulher de Deus e fala para você, olha, Deus está me usando para te dizer tal coisa, e na verdade é da própria carne da pessoa. É grave isso. E quando você olha para aquela pessoa que ela tem carinha de anjo, mas o coração é de demônio. Minha gente, quem não tem o dom de discernir os espíritos, é questão de tempo para ser enganado, ou pelo próprio ser humano, ou pelo diabo. O apóstolo Paulo, ele falou aqui na carta aos Coríntios, não na primeira, na segunda, vamos comigo lá por favor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, no versículo 14, olha o que ele diz: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Quer dizer que o diabo, sendo um espírito mau, ele é um caricata tão bom, que ele consegue se disfarçar a ponto da pessoa achar que aquele demônio, na verdade, é o Espírito de Deus falando. Ou que aquela pessoa que está usada pelo diabo está falando da parte de Deus, ou está falando dela mesma com o coração bondoso e amoroso. O diabo engana desde que o mundo é mundo. Desde que o primeiro ser humano pisou na terra, o diabo está enganando a humanidade. E sabe quando que ele vai deixar de enganar a humanidade? Só o dia que ele estiver amarrado lá, no período em que Cristo estiver reinando sobre a terra. Aí ele não vai mais enganar as nações. Mas enquanto esse dia não chegar, o diabo vai continuar enganando. Se você não tiver o dom de discernir os espíritos, o diabo que já te enganou, vai te enganar outras vezes. E o pior de tudo é que você não vai se enganar só com o diabo, não. Você vai se enganar com as pessoas. Você vai achar que aquela pessoa te ama, quando ela não te ama. Você vai achar que aquela pessoa está do teu lado, quando na verdade ela só quer uma chance para te conhecer melhor e te puxar o tapete na hora que tiver a oportunidade. Você vai se enganar com as pessoas que parecem que estão do seu lado, quando na verdade não estão. Mas quem receber o dom de discernir os espíritos, não vai se enganar mais. Porque a hora que alguém se aproximar de você, com aquela conversinha mole, com aquele papo, querendo te ganhar na conversa, querendo te iludir, dentro de você, dá uma glória a Deus aí, o Espírito Santo vai mandar um alerta. Aquela pessoa pode mentir com categoria, porque tem gente que mente que tem que ganhar um troféu, né? De tão mente com a categoria, né? Mas quem tem o Espírito Santo, por mais que o mentiroso seja profissional, o Espírito Santo diz dentro de você: não cai nessa conversa não, está mentindo. A pessoa pode falar que é de Deus e rodopiar e glorificar e falar até em línguas. O Espírito Santo vai te dizer: não sou eu que estou agindo ali, é Satanás, não caia, não acredite. Então este dom, minha gente, talvez seja um dos mais necessários para a nossa época, de todos os que eu falei aqui. Porque se Deus te chamou para o ministério da palavra, você vai precisar do dom da palavra da sabedoria, da palavra da ciência, do dom da profecia. Se Deus te chamou para o ministério de milagres, você vai precisar do dom de curar. Você vai precisar do dom da fé. Vai precisar do dom de operar maravilhas. Mas mesmo que você não tenha chamado para nenhum desses ministérios, você precisa do dom de discernir para não ser enganado mais. Chega de ser enganado. Diga bem alto: chega de ser enganado. Eu vou te mostrar alguns exemplos na palavra de que quem tem o Espírito de Deus e recebe esse dom, essa pessoa ela tem uma outra visão dos problemas da vida. Segundo o livro de Reis, capítulo 6,
me mostra Eliseu. Toda quarta-feira eu estou falando de Eliseu, já notou? Por quê? Porque Eliseu recebeu a porção dobrada do Espírito. Então muitos dons do Espírito estiveram na vida de Eliseu. Eliseu, por exemplo, aqui no capítulo 6, ele vai sofrer um ataque do inimigo. Veja comigo aqui, no versículo de número 12. E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Presta atenção que eu vou te explicar. O rei da Síria queria vencer o rei de Israel, mas em Israel tinha um profeta chamado Eliseu. Todas as vezes que o inimigo armava uma cilada para pegar o rei de Israel com seu exército, o Espírito Santo de Deus avisava o profeta Eliseu. E o Espírito Santo dizia: olha, está em tal lugar a emboscada do inimigo, avise o rei. Aí o profeta avisava o rei, e o rei dava ouvidos à voz do profeta e recebia o livramento. Deixa eu abrir um parênteses aqui para te dizer uma coisa: quer receber livramento de Deus? Seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Às vezes a pessoa ela é teimosa, né? Aí paga o preço. Paga o preço porque Deus fala, mas ela não ouve. Esse rei aqui, ele era sensível à voz de Deus. Se Eliseu dissesse: não passe em tal lugar, ele não passava. E por causa dessa obediência, ele recebeu vários livramentos. Só que o rei da Síria começou a desconfiar de que tinha um traidor lá na turma dele. Ele falou: não é possível. A primeira vez eu achei que fosse coincidência, mas aí aconteceu a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez. Toda vez que eu armo uma cilada para pegar o exército de Israel, quando eu chego lá com o meu exército, cadê o rei de Israel? Cadê o exército de Israel? Alguém aqui está contando os meus segredos lá para o rei, eu quero saber quem é. Aí disseram para ele: não tem nenhum traidor não. O que tem é um profeta de Deus lá em Israel. E esse profeta de Deus, ele sabe até o que o senhor fala no seu quarto, na sua recâmara, no seu lugar mais restrito. Os teus segredos, Deus revela para ele, rei. Aí o rei falou: então eu vou acabar com esse profeta linguarudo que anda entregando os meus segredos. Onde é que ele está? Ah, ele mora lá em Dotã. Manda o exército para lá. Mandou o exército para capturar um homem que não tinha risco nenhum, não oferecia risco nenhum. Parece até o exército dos Estados Unidos indo atrás de um terrorista talibã, não é? O rei de Israel, que não tinha nada a ver com isso, porque ele foi só avisado, está de fora. O alvo do rei da Síria é Eliseu. E Eliseu estava dormindo tranquilo, num dia como qualquer outro. Diz a palavra de Deus que o seu auxiliar saiu de casa muito cedo e viu a cena. Olha o versículo 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com carros e cavalos. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? O rapaz ficou desesperado quando viu isso. Contou para Eliseu, verso 16, e ele lhe disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O rapaz olhou e falou: peraí, acho que eu não vi direito, deixa eu olhar de novo. Profeta, não tem nenhum dos nossos aqui, eu só estou vendo o exército da Síria. Quem são os nossos que o senhor está dizendo que são mais até? Eu não estou vendo nenhum exército de Israel aqui, eu só estou vendo o exército da Síria. Aí o Eliseu orou para que aquele rapaz recebesse a visão espiritual. Verso 17, e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja.
E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Oh glória, aleluia! Eliseu já tinha a visão espiritual daquilo que estava acontecendo. Vamos fazer um ato profético aqui. Coloca a mão aí nos teus olhos, coloque a mão sobre os teus olhos assim, isso. Senhor, abre os olhos deste povo para que eles vejam. Eu sei que o diabo tem colocado armadilhas, emboscadas, ciladas para derrubar, para tragar esse homem, esta mulher. Eu sei que o inimigo tem levantado barricadas para destruir esta vida, mas assim como o profeta Eliseu profetizou e foi atendido, eu profetizo: abra a visão espiritual desta mulher, abra a visão espiritual deste homem, faz esta pessoa enxergar a partir de hoje que o Senhor já deu ordem aos teus anjos, e os teus anjos já estão acampados ao redor do seu povo. Pode aplaudir mais uma vez o Senhor, glorifique a Ele, porque você não está sozinho nessa guerra. Oh glória! Quem tem discernimento de espírito não se apavora. O rapaz que não tinha discernimento de espírito chegou com o coração pulando para fora da boca. Ai, profeta, a cidade está cercada. E o Eliseu acordando assim, calmo, tirando a remela dos olhos, sabe? Hein? O quê? O que foi que você falou? Isso é jeito de acordar a gente, rapaz. Estava aqui dormindo. Ah, tem um exército aí fora, é? Ih, não, o nosso exército é muito maior. Você vê a calma. As pessoas do mundo se apavoram quando o problema chega, não é? Quando o diagnóstico do médico chega, quando a crise abate. Mas os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Por que ele estava calmo assim? Porque ele estava discernindo que Deus estava do lado dele para lhe dar vitória. Agora, alguém que tinha esse dom assim de uma forma muito clara é o Senhor Jesus. Venha comigo para Mateus capítulo 12. Se alguém chegasse perto de Jesus e pensasse alguma coisa, não precisava nem falar, só de pensar alguma coisa perto de Jesus, ele já olhava para a pessoa e dizia: o que você está pensando aí no teu coração, assim, 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 assim. Jesus entregava até os pensamentos. Mateus capítulo 12, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? Jesus olhou para aqueles fariseus e soube que eles estavam pensando mal dele. Pastor, se eu tiver esse dom, eu vou sair lendo pensamento? Oh maravilha, sempre quis saber o que as pessoas pensam. Não é isso não, querido. Mas quando alguém estiver planejando, entenda, planejando mal contra você, com intenções ruins no coração, e a pessoa chega perto de você, te alisando: nossa, você está tão bonita hoje, ah, que cabelo lindo, ah, que não sei o que, e a pessoa chega te elogiando, chega falando isso ou aquilo, com o coração ruim, pensando em te fazer mal, o Espírito Santo de Deus vai te dar o discernimento. O Espírito Santo vai te dizer: é falsa essa mulher, viu? Isso aí é cobra, viu? Está querendo te picar. Esse homem aí está querendo te prejudicar. Ó, abre o teu olho. E quando isso acontecer, não duvide. Não duvide. Às vezes a pessoa pede para Deus dar as coisas, Deus dá, e quando Deus dá, ela fica duvidando. Pede para Deus dar o dom, pede para Deus dar o discernimento, aí quando Deus dá o discernimento, ela fica: não, é coisa da minha cabeça, não, eu que sou desconfiado mesmo, não, isso aí é preconceito meu. Ouve o que o Espírito Santo fala no íntimo da tua alma e do teu coração. Jesus discernia até os pensamentos. Agora, o pior do que os pensamentos são as palavras.
Porque assim como o diabo, sendo das trevas, pode se transfigurar em anjo de luz, uma pessoa pode ser usada por Deus e falar inspirada pelo Espírito Santo numa oportunidade, mas uma outra oportunidade, se essa pessoa vacilar, der brecha, ela pode ser usada pelo próprio diabo para falar algo para alguém. Você não entendeu errado não, a mesma pessoa pode um dia falar usada por Deus e outro dia falar usada pelo diabo, e eu vou te mostrar na Bíblia. Mateus capítulo 16, olha aqui o que vai acontecer, Jesus e os discípulos. Jesus quer saber o que o povo anda falando dele. Aí o povo falava muito perto dos discípulos, então os discípulos ouviam. Jesus falou para os discípulos: o que o povo anda falando a meu respeito? Ah, Jesus, tem gente que diz que o senhor é João Batista, tem gente que diz que o senhor é Jeremias, tem gente que diz que o senhor é Elias, tem gente que diz que o senhor é um dos profetas. O povo diz um monte de coisas a teu respeito. E vocês, hein? Para vocês, meus discípulos, vocês que andam comigo todos os dias, quem eu sou para vocês? Aí Pedro deu essa resposta aqui, esplêndida, no versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem aqui concorda com o Pedro, dá glória a Deus. Jesus não é um sábio, não é um profeta, não é uma mente iluminada. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Pode aplaudir sim a Ele, Ele é o Cristo. Quando Pedro respondeu isso, quando Pedro falou para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus discerniu que aquela resposta dada pelo Pedro não foi fruto da sua sabedoria, não foi fruto da sua inteligência, não foi fruto dos seus estudos, até porque o Simão Pedro não era um homem estudioso, não era um teólogo. Quem revelou para Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi o Espírito Santo. Então ele falou naquele momento, inspirado pelo Espírito Santo. Quem está agindo em Pedro naquele momento, minha gente? Quem? O Espírito Santo. Versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Essa resposta foi o Espírito Santo quem te deu. Você falou pelo Espírito Santo agora, Pedro. Minha gente, Deus pode usar a boca de quem Ele quiser. De quem Ele quiser. Esse Pedro aqui não é o apóstolo Pedro, grande líder da igreja, não. Ainda não. Aqui em Mateus 16, ele é só o discípulo, o aluno, o que está começando, o que está aprendendo, o que ainda vai tropeçar muito na vida. Ele não é nem batizado com o Espírito Santo ainda, mas ele abriu a boca e o Espírito Santo falou pela boca dele. Escute, Deus fala a hora que Ele quiser e usa a boca de quem Ele quiser. É claro que Deus vai usar a boca de um pastor com muito mais frequência, mas não quer dizer que eu sou o único que Deus pode usar para falar. Deus pode usar a boca de qualquer pessoa para falar com você. Deus pode usar a boca de um mendigo na rua para falar com você. Deus pode usar a boca de uma criança que não sabe o que fala para falar com você. Deus não usou a boca de uma jumenta para falar com um homem que não tinha discernimento. Porque vamos lá, a jumenta tinha mais discernimento que o Balaão, né? Porque a jumenta estava vendo o anjo que o Balaão não via. A jumenta tinha mais visão espiritual naquele momento do que o Balaão. E Deus usou a boca de uma jumenta. Então Deus pode usar qualquer um. Cabe a mim e a você ter discernimento. Deus usou a boca dessa mulher agora para falar comigo. Olha, senti que ela falou da parte de Deus. Às vezes a pessoa que falou nem sabe.
A pessoa que falou nem se deu conta de que foi usada por Deus, porque Deus usa quem quiser e a hora que quiser. Agora, esse mesmo Pedro que agora foi usado pelo Espírito Santo, vai ter uma outra ocasião, está no mesmo capítulo, mas é uma outra situação, em que Jesus vai abrir o jogo com os discípulos. Jesus vai contar para os discípulos os próximos acontecimentos, versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Não, você não entendeu errado não. O Pedro está repreendendo Jesus. Cada uma, né? É que já se viu o discípulo querer repreender o mestre, mas está acontecendo. Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Vamos considerar algumas coisas, olhe para mim aqui. Em primeiro lugar, para Pedro pegar Jesus pelo braço, puxar ele no canto e falar isso no pé do ouvido dele, é porque ele era íntimo de Jesus. Sim ou não? Ele não ia falar isso aí para Jesus se ele não tivesse uma certa liberdade. Agora, o fato dele ser amigo de Jesus não quer dizer que ele não poderia naquele momento estar sendo usado pelo diabo. E eu vou lhe dar uma informação chocante. As pessoas que o diabo mais vai tentar usar para te enganar, para te iludir, para te tirar do foco, são seus amigos e parentes. Diga aí, misericórdia. Meu Deus, pastor, que notícia ruim. Pois é. Por quê? Porque são as pessoas que você dá maior credibilidade. Se alguém que você nem conhece, que você nunca nem viu, que você não sabe nem quem é, chega para dar uma opinião sobre a sua vida, você vai levar em conta? Você vai dizer: o que essa mulher pensa que é? Eu nunca nem vi antes, não sabe nada da minha vida, vem querer me dar conselho? Mas se é um parente seu, se é um amigo chegado, que vem e te fala uma coisa, às vezes você fica: não, mas o fulano é meu amigo, ele sabe dos meus problemas, ele quer o meu bem, eu vou dar ouvidos do que ele está falando. Não, fulano é meu parente, ele me conhece desde sempre, sabe tudo sobre mim, eu vou dar ouvidos. Minha gente, se Jesus não tivesse discernimento de espíritos, hein? Quando Pedro pegou ele pelo braço, levou no cantinho e falou: mestre, que história é essa de morrer na cruz? Faça uma loucura dessa não. Morrer pelos pecadores, eles não merecem. Não faça isso. Se Jesus não tivesse discernimento, ele ia dizer: Pedrão, sabe que tu está certo, rapaz? Eu vou me matar por essa humanidade pecadora, coisa nenhuma. Não, eu não vou fazer isso não. Eles não merecem. Obrigado pelo conselho, viu? Graças a Deus que Jesus tinha o discernimento de espíritos. Jesus olhou nos olhos do Pedro e respondeu para ele, versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus é demais, hein? Não teve rodeios não, olhou para o Pedro e repreendeu na hora, na hora. Haverá momentos em que você vai estar no trabalho, que você vai estar em casa, que você vai estar cercado de pessoas que vão chegar para te dar aquele conselho, que vão chegar para lhe dizer coisas, e aí você vai ser tentado a ouvir, porque é teu irmão de sangue, porque é teu parente, porque é teu amigo de muitos anos, porque te conhece há tanto tempo, ou porque quer o teu bem. Tome cuidado, tome cuidado. Se o Espírito Santo te der o discernimento que aquele momento ali, o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu tio, a tua tia, o teu marido, a tua mulher, ou qualquer outra pessoa falou, mas é o espírito imundo que está usando,
Você não precisa olhar nos olhos da pessoa e dizer para trás de mim, Satanás também, né? Mas dentro de você, diga: eu repreendo essa palavra, não vá dar ouvidos a esse conselho. Quem está entendendo isso? Agora é fantástico isso aqui que eu estou lendo para você. O mesmo Pedro que um dia foi usado pelo Espírito Santo, outro dia vacilou, deu brecha e foi usado pelo diabo. Então é bom que você abra o teu olho, porque nem sempre uma mesma pessoa vai falar algo para você da parte de Deus. Porque tem gente que é 8 ou 80. Se conhece alguém que falou uma coisa para você que foi da parte de Deus, aí você começa a achar que ele é a quarta pessoa da Trindade, que tudo que você tiver que falar é com ela que você vai perguntar, é para ele que você vai recorrer, e aquela pessoa sempre vai ter uma palavra de Deus para te dizer. Toma cuidado, hein? Só quem sempre tem uma palavra de Deus para a tua vida é esse evangelho aqui, ó. Esse evangelho aqui sempre vai ter uma palavra de Deus para você. As pessoas nem sempre. Nem sempre. Pode ser que um dia você fale com alguém, ela seja usada por Deus para te dizer algo. Pode ser que você converse com a mesma pessoa numa outra ocasião e ela mande aquela: olha, eu acho. E quando começa assim com eu acho, você já tem que perceber que a pessoa está dando uma opinião dela. Ou seja, quem está falando ali é o Espírito de Deus, é o espírito humano, é a própria pessoa que está dizendo dela mesma. Está dizendo dela mesma. E opiniões, qualquer um pode ter a sua, mas ninguém é obrigado a pegar a opinião do outro e aplicar na sua vida. Agora, aquilo que o Espírito de Deus fala, isso aí você pode aplicar na tua vida que dá certo. A mesma pessoa que um dia te falou algo da parte de Deus, um dia ela pode ter dado brecha para o diabo, um dia ela pode estar meia fora da comunhão, e o diabo pode usar a boca dela para te enganar. O diabo tentou usar a boca de Pedro para enganar Jesus, e só não conseguiu, porque Jesus tinha o dom de discernir os espíritos. E eu vou encerrar a mensagem te mostrando por que você precisa receber esse dom hoje. Mateus capítulo 24, o versículo que eu vou ler é o 24 também. Mateus 24, 24. Jesus, no seu sermão profético escatológico, ele diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Jesus está dizendo: vai vir gente nesse mundo, num nível de picaretagem tão grande, que até os escolhidos correm o risco de serem enganados por suas palavras e por seus falsos sinais e prodígios. Tem gente hoje em dia que vai para uma igreja procurando só os sinais, e é muito perigoso, viu? É muito perigoso, porque sinais até o anticristo vai fazer quando estiver na terra. Até o anticristo fará sinais. Você não pode ir para uma igreja só por causa de sinais. Ah, eu vou para aquela igreja lá, porque eu fiquei sabendo que lá acontecem umas coisas assim, que eu nunca vi antes acontecer. A pessoa não presta atenção em nada do que está sendo pregado, não observa nada da conduta de vida das pessoas que estão ali, ela está querendo só os sinais. Tome cuidado, tome cuidado. Jesus falou: virão falsos profetas, que, se possível fora, e aí eu quero que você grife essa conjunção que Jesus usa aqui, se possível fora, enganariam até os escolhidos. É como se ele dissesse assim: os escolhidos só não serão enganados complete a frase, se tiverem o dom de discernir os espíritos. Se você tiver o dom de discernir os espíritos, meu querido, o homem pode estar no altar falando como um pastor, vestido como um pastor, orando como um pastor. Você vai olhar
E dentro de você, o Espírito Santo vai testificar que aquilo ali é carne, que não é o Espírito. Ou que pior, é o falso profeta. Está cheio por aí, viu? Cheio, mas cheio mesmo. Quando você estiver em algum ambiente e uma pessoa mal intencionada estiver ali enganando, dando golpe, o Espírito Santo vai te alertar e você vai saber e você não será enganado. Toda a igreja fique de pé, por favor. Eu quero que você que está aqui feche os teus olhos. Curve a tua cabeça, por favor. Eu preciso falar com alguém que está aqui ou à distância e que ainda não entregou a vida para Jesus. A volta de Jesus está mais próxima do que você imagina. E essa mania de a gente dizer, vai dar tempo, outra hora eu vou me reconciliar com Jesus, outra hora eu vou entregar minha vida para Jesus. Você tem que perder essa mania de achar que você vai ter mais tempo. Porque o único tempo que você tem se chama hoje. O ontem, você não tem mais o ontem. O amanhã você também não tem. O único tempo que você tem se chama hoje. Por isso que a palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Não endureça teu coração. Entrega a tua vida para Jesus hoje, porque o seu nome será escrito no livro da vida. Tem alguém aqui na igreja hoje que ainda não entregou a vida para Jesus, mas quer entregar? Levante a sua mão bem alto que eu vou orar por você. Pastor, eu sou essa pessoa. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero receber a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Se tem alguém, levante a mão. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. Só que aí eu comecei caminhando, estava indo bem. Aí eu comecei a diminuir o ritmo. Ia 3 vezes na semana, comecei 2. Ia 2, comecei só 1. Ia todo domingo, comecei só na Santa Ceia. Quando eu percebi, eu já estava afastado da casa do Pai. Mas hoje você está aqui. E o Pai te trouxe aqui para te dar a oportunidade de voltar, de se reconciliar. Tem alguém aqui que estava afastado, mas quer se reconciliar hoje com Jesus? Levante a sua mão que eu vou orar por você. Tem alguém? Deixa eu falar com você que está me assistindo em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil. Deus tem um plano na sua vida, um propósito de salvação para você. E se você ouviu essa palavra até aqui, você já tem um pouquinho de discernimento para saber que Deus está falando com você através da minha boca agora. Entrega a tua vida para Jesus. Volte para a casa do Pai. Filho pródigo, filha pródiga, é tempo de voltar. Eu quero que você que está em casa agora, dobre o joelho, aí na sua sala, aí no seu quarto, onde você estiver assistindo esse culto, seja pelo celular, pelo computador, pela televisão. Coloque a mão sobre o teu coração. Se você pode fazer isso, faça agora. Se não tem condição de você ajoelhar, então pelo menos ore comigo repetindo essas palavras. Você que está aqui na igreja, que já é salvo, que já tem seu nome no livro da vida, interceda, interceda. Jesus está salvando vidas agora. Fique em espírito. E você que está agora à distância, entregando a vida para Jesus, coloque a mão sobre o coração. Ore comigo assim: meu Deus e meu Pai, neste momento eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, de onde nunca mais sairá. Continue com os olhos fechados, eu vou orar agora. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, diante dos meus olhos estão pessoas que já foram salvas, resgatadas, que já tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Porém, me assistindo agora, há pessoas em todos os lugares, em casa ou no trabalho, no escritório. Eu não sei onde essa pessoa está,
mas ela está com o celular agora assistindo esse culto pelo YouTube. Ela está com a televisão agora ligada, assistindo essa transmissão. E o Senhor falou com este homem, o Senhor falou com esta mulher. Então, meu Deus, vá agora onde esta pessoa estiver, ó Pai, e dê para ele e para ela a alegria da salvação, porque essa pessoa está agora de joelhos dobrados, com lágrimas escorrendo pelos seus olhos. Espírito Santo de Deus, faz esta pessoa agora se sentir amada, se sentir perdoada. Eu oro por esse filho pródigo, por esta filha pródiga, esta pessoa que estava afastada da tua casa há tanto tempo, mas agora decidiu voltar e está orando comigo neste momento. Recebe de volta esse filho pródigo, esta filha pródiga, e dá forças para esta pessoa voltar e continuar na tua presença até o dia glorioso da sua volta. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Parabéns, viu? Você que voltou para Jesus, procure uma igreja da Paz e Vida aí perto de você. Entre no site pazevida.org.br, procure a igreja mais próxima de você e congregue, viu? Congregue e fique firme com Jesus.